Bom, vamos lá, vamos continuar a gravação, né? A gente estava terminando aqui, ó, o exercício número 4, que pedia qual dos números que estão aqui listados zerariam essa expressão. Então, olha só. O número que zera esse parêntese seria o 7, porque 7 menos 7 dá 0. Mas não tem 7 aqui, tem menos 7. O número que zera esse parêntese é o 3, porque 3 menos 3 dá 0. E tem o 3 aqui, então é ele. O número que zera esse fator é o próprio zero, ó, porque x, né, x só tem ele. Então, se ele fosse 0, 0 vezes qualquer número aqui daria 0. Aqui nós temos dois números que zerariam esse parêntese. Aliás, temos o número, ó, 1 elevado ao quadrado é 1. 1 mais 1 dá 2. Se eu fizer menos 1 ao quadrado, dá 1. Então, aqui, pessoal, ó, não tem nenhum número que zera esse parêntese. Nenhum. Porque qualquer número ao quadrado daria positivo, ou 0, mais 1 daria 1. Então, nunca isso aqui vai dar um número 0. Tá? Que número que faz isso aqui ficar 0? Não existe. Então, o único número das opções que eu tenho aqui que zeram um dos fatores é o 3, porque ele zera aqui. E aí, 0 vezes qualquer outro que estivesse aqui daria 0 para a expressão. Tá bom? Então, por isso que é o 3. Agora, olha esse exercício que interessante, ó. Qual termo devemos adicionar a essa expressão para que ela represente o quadrado de uma soma? Bom, para começar, pessoal, você tem que olhar isso aqui, ó, olhar isso aqui e pensar, quando que isso aqui vai ser um trinômio quadrado perfeito? Será que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito? Expliquei para vocês na aula número 3, se eu não me engano, ou número 2. Número 3. Então, quando você vê um trinômio, ou seja, 3 termos algébricos, né, não está fatorado, isso aqui é um trinômio, você tem que tirar a raiz quadrada do primeiro, ó. Então, você faz assim, 4x à oitava, 4x à oitava. Na raiz quadrada de 4 é 2, e a de x8 é x4, porque a gente divide aqui, ó, 8 por 2, tá bom? Ó, do número é a raiz quadrada de 4 é 2. Agora, da letra, você faz o expoente dividido pelo índice. 8 dividido por 2 dá 4. Aí você pega o último termo e também verifica se ele é um quadrado perfeito. Você põe na raiz quadrada, ó, 9y ao quadrado. A raiz quadrada de 9 é 3 e a de y ao quadrado, 2 dividido por 2, é 1. Então, é y só. Então, você pega esse termo e esse termo aqui e multiplica por 2, ó. 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 3 são 12, ó. Então, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, aqui, ó, teria que ser 12x4, aliás, 12x4y, x4y, correto, ó? Então, olha, eu tenho aqui, raiz quadrada desse deu isso, raiz quadrada desse deu isso, e vezes 2, pelo motivo que eu já expliquei lá na aula número 3, né? Que o trinômio quadrado perfeito, ele é o contrário da fatoração do quadrado da soma ou da diferença de dois termos. Então, esse termo aqui, ó, esse vezes 2, daria 12x à quarta y. Só que o que tem aqui é menos 6x à quarta y. Então, para isso aqui, dar o quadrado de uma soma, pessoal, o quadrado de uma soma, ó. Então, aqui teria que ser mais, certo? Ó, teria que ser mais. Então, eu tenho 2x4, ó, 2x à quarta, mais essa expressão aqui, ó, 12x à quarta y e mais 3y. Então, para essa expressão aqui, pessoal, virar essa daqui, ó, o que eu teria que acrescentar nessa expressão para ela virar essa daqui? Quanto eu tenho que acrescentar a menos 6x à quarta y para ela virar essa expressão aqui, ó? Ela é menos 6x à quarta y. Então, menos 6 eu preciso acrescentar, adicionar, quanto para dar 12x à quarta y? Tá vendo, ó? Então, de menos 6 para dar mais 12, eu tenho que acrescentar quanto?
18. Eu tenho que acrescentar, ó, ao menos 6, se eu acrescentar 18, menos 6 mais 18, é que vai dar 12x à quarta y. Então, por isso que é aqui que eu tenho que acrescentar. Certo? Então, ó, de menos 6x à quarta, que é o que tem aqui. Para eu obedecer essa expressão, ela ser fatorada e virar um quadrado da soma de dois termos, ela teria que ter esse termo aqui no meio, ó. É esse vezes 2, que daria isso aqui, ó. Então, eu tenho que acrescentar quanto a isso aqui para virar isso aqui. 18x à quarta y, tá? Porque aí, ó, menos 6 mais 18 é que dá mais 12, que é o que pede para acontecer aqui, para virar o quadrado de uma soma. Tá bom? Exercício 6. Sendo A2 mais B2 igual a x. Tá dando uma informação para mim. E AB igual a y. Então, o que dá o quadrado de A mais B? Então, primeiro, ó, o quadrado de A mais B, ó, A mais B elevado ao quadrado, desenvolvendo dá o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora eu só vou usar a cabeça. Ó, ele disse que A2 mais B2 chama de x. Então, eu vou pegar esse mais esse aqui, ó, A2 mais B2, no lugar vou pôr x. Mais 2AB. Ele falou, olha, o AB vale y. Então, como aqui é mais 2AB, é mais 2y, porque o AB ele mandou chamar de y. Certo? É isso. Qual alternativa representa a simplificação correta da expressão abaixo? Bom, gente, cuidado para não falar corta tudo aqui. Não é assim. Ó, eu tenho essa expressão dividida por 9x. Então, uma coisa que eu posso fazer é pensar separado. É pensar assim, ó, 9x ao quadrado está dividido por 9x, mas o mais 27x também está dividido por 9x. Então, se eu pensar separado, ó, mesmo que eu não escrever, mas eu pensar separado, tudo bem. Ó, essa soma está sobre 9x. O traço é grande, isso significa que o 9x tanto é desse como é desse. Então, se eu pensar separado, eu posso fazer isso aqui, ó. 9 dividido por 9 dá 1. X ao quadrado dividido por x dá x. Por quê? X ao quadrado, ó, x ao quadrado é x vezes x. Dividido por x, um x corta, sobra o outro. Ou ainda eu posso pensar, 2 menos 1 dá 1. Então, 9 por 9 dá 1, que não precisa pôr. X ao quadrado dividido por x dá x. Mais 27 por 9 dá 3. E x por x dá 1, corta. Então, esse é o resultado. Tudo bem? Vamos ver. Aqui nós temos continuação, ó, uma outra diferença. Também já fiz o resumo disso aqui para vocês lá, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, uma importante diferença. Isso aqui é para a gente recordar este produto notável e este caso de fatoração aqui, ó. A mais B vezes A menos B. Que eu já desenvolvi lá na aula 3, então não vou fazer de novo, vou fazer direto. Vai dar, sempre que eu tiver então o produto da soma pela diferença dos mesmos dois termos, sempre dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, se eu vir isso, eu faço isso. Se eu vir isso, eu faço o contrário. Então, isso é o produto notável, vira a diferença de dois quadrados, e isso é a diferença de dois quadrados, que fatorando vira o produto da soma pela diferença, tá? Eu tenho que saber que isso é igual a isso e que isso é igual a isso. Muito bem. Eu já expliquei o porquê na aula número 3. Aí tem alguns exercícios para a gente utilizar desse fato aí, tá bom? Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó. Você encontrou uma maneira rápida de solucionar essa sentença? Então, ó, tem alguns processos de fatoração que fazem a gente fazer algumas continhas e elas ficarem mais fáceis, certo? Eu tenho aqui, por exemplo, ó, 4.330 elevado ao quadrado, que eu teria que fazer 4.330 vezes 4.330, que ia dar um trabalhão. Menos 4.329 ao quadrado.